Antes que o funeral de seu segundo marido acabasse, o pai dela aparece na igreja e diz: Vamos, apronte-se, Lily, você se casa amanhã. Seu próximo marido vai ser o monstruoso Duque. Essa é a história de hoje. Então senta e pega um café que o mangua de hoje é: desobedeça o Duque se tiver coragem. História começa em um funeral. Lily está velando o corpo de seu segundo marido, enquanto várias nobres debocham e desprezam-na. Ela é conhecida como uma garota amaldiçoada, pois todos com quem casa acaba morto pouco tempo após o casamento. Nesse momento, seu pai chega para anunciar que já encontrou um novo pretendente para ela, e o casamento acontecerá dentro de pouco tempo. A prota fica chocada com a falta de noção do homem, pois seu falecido marido nem foi enterrado ainda. Mas o pai dela afirma que ele não tem intenção de ficar com uma plebeia sem filhos em sua casa. A garota diz que não irá se casar novamente, mas seu pai a convenceu dizendo que seus irmãos iriam sofrer se não tiverem em quem se apoiar, já que nem mãe eles têm mais. Se ela se recusar, seus irmãos iriam crescer nas ruas e viveriam do mesmo jeito que ela, quando criança. Seu pai lhe diz que não importa quão monstruoso esse marido possa ser, ela tem que conceber um filho dessa vez. Na carruagem, indo de encontro ao seu novo casamento, a babá começa a contar a Lily sobre seu novo marido. Belicista, monstro, horrendo, assassino de sangue frio. São todas as palavras usadas para descrevê-lo. Embora seja de sangue real, ele é um filho bastardo do antigo duque com um monstro profano. Talvez ele apareça com o rosto coberto em seu próprio casamento. Talvez a escolte apropriadamente. Nada é certo quando se trata de uma besta. Diz a empregada. Um barulho estrondoso para o cortejo. A terra do duque é muito vasta e desolada. A babá diz que deve ser um monstro. Ela deve tomar cuidado para não ficar deformada. Nada deve acontecer a seu corpo antes do casamento. Do nada, um monstro aparece na janela da carruagem. Mas a fera é cortada em dois antes de conseguir fazer algo, revelando um homem deslumbrante. A prota se pergunta se ele seria o duque, mas o homem não responde nada e apenas se vira. Outro cavaleiro chega e, dirigindo-se a ele, diz que avistaram uma segunda besta gigante e ele deve tomar cuidado, já que os outros cavaleiros têm que escoltar a dama. Lily fica chocada. Ela sabe que tem que acionar muitos cavaleiros para dar cabo de uma besta tão grande. Ela fala para ele que não precisa ir lutar com um monstro assim sozinho por ela. Mas outro barulho horrível ressoa e o homem se afasta dela. Quando ele já está longe o suficiente, sussurra para seu cavaleiro que ele deve cuidar bem de sua esposa e da babá. Ele ficará para trás para lidar com os monstros. Chegando no castelo, a babá cobre os olhos de Lily e diz que são ordens do duque. Eles devem estar cobertos sempre que encontrá-lo e ela não deve tentar olhá-lo diretamente até tudo terminar. Lily nunca esperou uma recepção calorosa, mas ter que ficar esperando por ele assim era um pouco... O que aconteceria se ela visse o rosto dele? Ela ouve a porta se abrir e passos de alguém ressoam. Lily pergunta se tem alguém ali. Então uma voz responde: Parece que minha esposa é do tipo curiosa e ansiosa. O homem se aproxima dela e a toma em seus braços. Lily pergunta quem é. Então ele respondeu: Você estava esperando por mim, Lily? O homem a atirar na cama, Lily pede para ele deixá-la desamarrar a venda. Ele diz que não pode permitir isso. A prota fala que esperou todo esse tempo por ele, então ele deveria permitir que ela pelo menos visse seu rosto. Ele pergunta se ela realmente estava esperando por ele. Ela falou que sim, afinal ainda precisava ver o rosto de seu marido. Lily sentia aquela pele macia através de seu toque. Era difícil acreditar que realmente passou a vida num campo de batalha. Parecia ser o rosto de alguém bonito, então não fazia sentido ele escondê-lo. O duque diz que se ela estava tentando o provocar com seu toque, ele deveria lhe dar um prêmio por seus esforços. Pela manhã, a prota lembra da noite anterior. Em algum momento, ela havia esquecido que seus olhos estavam vendados. Havia sido a primeira vez que ela se sentiu tão bem com um homem. Na verdade, foi incrivelmente bom. Em comparação com seus outros maridos, esse era... Mas onde ele estava? Os rumores diziam que ele se parecia com um monstro, mas ela sentia que era exatamente o oposto.
Lily sai em busca de sua babá, mas não havia ninguém ali. Ela acaba esbarrando em uma empregada, fazendo tudo cair que ela segurava. A empregada pede desculpa e explica que a maioria das empregadas não estava na mansão, então ela tinha vindo servi-la. Mas Lily pede desculpa e pega as coisas do chão. Ela diz que espera que nenhum estilhaço tenha acertado a perna dela. A empregada tinha uma condição física diferente. Lily já havia notado que havia muitas pessoas assim no castelo. A prota pensa que essa empregada lembra muito suas irmãs. Elas sempre ficam muito afobadas quando cometem erros. Lily lhe diz que não há necessidade de se desculpar, já que ela havia lhe assustado também. Na estufa, Lily conta à empregada que em seu segundo casamento, ela não conseguiu sair da cama o dia inteiro. E nenhuma empregada foi levar suas roupas, então ela ficou enrolada nos lençóis o dia inteiro. Afinal, ninguém aceitaria uma plebeia como sua superior. Ela fala que por isso é grata a ela, já que apresentou o lugar e tomou conta dela. A empregada tinha certeza agora que o Duque casou com um anjo em vez de uma humana. Então Lily pergunta a ela que tipo de pessoa o Duque é. A empregada responde que o Duque é uma pessoa maravilhosa. Pessoas como ela são sortudas por estarem vivas, mas é quase impossível para elas se casarem ou conseguir empregos estáveis. Mas o grandioso Duque permite que todos os tipos de pessoas trabalhem na mansão e paga bem a eles por seus trabalhos. Mesmo que ele às vezes seja rigoroso, no geral ele é muito gentil. Ela fala que ele não a deixou sozinha intencionalmente no quarto. Ele foi buscar um sacerdote porque ela teve febre durante a noite. Na noite anterior, o Duque chamou seu médico à noite, pois sua esposa estava ardendo em febre. Ele queria saber o que aconteceu com ela. O médico disse que as mudanças climáticas que ela enfrentou para chegar ali, junto com o assunto do monstro mais cedo, já seria suficiente para causar esse tipo de doença. Mas ele ainda tinha ido perturbá-la durante a noite, então não era de se admirar que ela desmaiasse. O Duque diz que espera que a condição dela não seja algo sério, mas o médico assegura que ela irá se recuperar bem, já que não tem uma doença ou algo do tipo, e ele é o médico mais capaz daquele reino. Quando Lily tosse, o Duque corre para seu lado, ele pergunta se ela está bem. A moça o chama de Tristan. O Duque não sabe se esse é um de seus irmãos mais novos ou outra pessoa. A moça continua. Ela pede para ele não contar ao seu pai que desmaiou com febre, senão, seus irmãos irão ser punidos. Ela segura sua mão e implora a esse Tristan. O Duque se pergunta se poderia haver outro homem na vida dela. Ele responde que vai fazer como ela deseja. A garota sorriu brandamente e então volta a dormir. O Duque dispensa o médico e diz que cuidará dela durante a noite. O médico assentiu, mas antes de sair pergunta até quando ele planeja esconder seu rosto dela. O Duque diz que não há como mostrar seu rosto para uma mulher frágil assim. Sem chocá-la, o médico não entende o que tem de chocante em seu rosto. O médico responde: Sua Graça, com todo respeito, você alguma vez já se viu no espelho? O Duque diz que não tem razão para fazer isso, não com esse rosto horroroso. Na estufa! Lily pergunta à empregada sobre sua babá. Já que não a viu desde que chegou, não se importe muito com isso. A empregada conta a ela que a babá foi expulsa do castelo no dia em que ela chegou, mas ela não tem mais informações sobre isso. Nesse momento, alguém bate à porta. É o médico que a tratou. Lily aproveita a oportunidade para lhe agradecer por cuidar dela. Ele se apresenta como sendo Ivan Kirchen, o leal sacerdote do Duque. Ele agradece por ela ter se recuperado. Seria muito ruim se mais alguém da equipe de médico morresse. Lily fica pasma. Ela pergunta se ele matou alguém só por causa de sua febre. Ivan responde que mais de um para ser exato. Mas ele era vergonhosamente incompetentes de qualquer forma. Mas eram pessoas decentes. O médico começa a rir e diz que só estava brincando. Ele diz que não achou que ela realmente acreditaria nele. Lily diz irritada que esse tipo de piadas são inapropriadas para um sacerdote. Ele diz que ela o está confundindo com os sacerdotes de cabeça brilhante do conde. Ele e seu cabelo fazem parte do setor Richter, mais como um pobre capelão que foi arrastado de um lado para o outro por seu mestre impiedoso. Ela diz que ele não deve ter desistido de ser um bom sacerdote, já que capelão militar é um cargo voluntário afinal de contas. Ivan fica surpreso que a nova duquesa é tão inteligente.
Ele diz que gostaria de ver ela e o Duque se dando bem e apoiando-se mutuamente. Lily diz que, já que ele tocou no assunto, deveria falar para ela um pouco mais sobre como o Duque é. O sacerdote pergunta se ela não o viu, já que eles passaram a noite juntos. Lily fala que não, ele sempre está em uma posição que ela não consegue olhá-lo diretamente ou está vendada. Ivan diz que o Duque de fato é um sujeito estranho, ele tem um complexo insignificante, mas as coisas não podem continuar assim. Se ela quer ver o rosto dele, ele irá ajudá-la. As empregadas estavam vestindo. Buttercup diz que a empregada sênior não pode falar, mas está dizendo em linguagem de sinais que tudo o que ela fez ficou maravilhoso nela. Com certeza o Duque se apaixonará de novo quando a vir. Lily fica grata pelo elogio e pensa como seria bom se ela pudesse entendê-la também. Então vai tentar aprender a língua de sinais mais tarde. As empregadas sorriem o tempo todo e a veste muito bem. Lily fica maravilhada com o nível das roupas que USA. Ela nunca pensou que teria a chance de vestir algo tão luxuoso quanto aquilo. Parece ter sido feito para alguém da família imperial. As empregadas falaram que elas fizeram alguns arranjos com o estilista para conseguir algo do Palácio Imperial. Elas não queriam vesti-la com nada menos do que aquilo. Afinal, ela era uma filha de um nobre rico. Elas ouviram que ele recentemente descobriu 3 minas de diamantes, sendo um homem de muitos recursos. Ela fala muito triste que elas estão certas. Lily sabe que, sem esse casamento, seu pai nunca seria aceito como funcionário do palácio. E, além disso, ela quem havia descoberto as minas de diamante. Alguém bate à porta. É o reverendo que veio levá-la para passear pelo acampamento de treinamento. Lily pensa se não estaria bem vestida demais para ir a um acampamento de treino. O que os soldados do Duque iriam pensar? De repente, o som de um disparo assiste à pronta. Ela fica se perguntando por que teriam disparado uma arma na zona de treinamento. E o Duque? Ele estaria bem? Um cavaleiro surge imediatamente. Ele se apresenta como Johann Stalin e repreendeu o reverendo por ter trazido uma senhora frágil para o campo e ainda por cima sem avisar. Em seguida, a tranquiliza dizendo que o barulho foi apenas do treino e o Duque estaria perfeitamente bem. O reverendo retruca dizendo que as pessoas daquele castelo a mimam demais. Lily lembra que foi o Sr. Tallin quem a escoltou até o castelo. O cavaleiro fica surpreso que ela lembre dele, tendo-o visto apenas uma vez. Ele lhe diz que já tinha ouvido rumores, mas vendo-a, ela era realmente linda. Se o Duque começasse uma guerra por sua esposa, ele entenderia perfeitamente o porquê. Lily fica envergonhada com os lisonjeiros de Tallin, então decide mudar de tópico. Ela viu um soldado com uma arma. Lily comenta que já havia visto uma arma antes. Ela reconheceu imediatamente o som. O reverendo fica impressionado que ela saiba o que é. Ele diz que se cada criança, mulher, homem e velho tiverem uma, todos serão igualmente capazes de se proteger. Lily diz que isso também significa que haverá mais riscos de machucar os outros. Armas é um assunto delicado de se pensar. Ela lembra que quando seus irmãos eram jovens, até mesmo um estilingue era capaz de causar um acidente. O cavaleiro fica impressionado que, além de bela, sua senhora também tem uma sagacidade impressionante. Nessa hora, o reverendo intervém dizendo que ele deveria tomar cuidado com os elogios, pois ela já estava muito bem casada. Uma sombra negra aparece atrás dele. O cavaleiro cumprimenta o comandante. Lily lembra dele do outro dia. Ela acha que ele parece irritado. Talvez porque ela só tem trazido problemas para ele desde que chegou. Lily aperta a barra do vestido e diz que não queria causar problemas. Ela só tinha vindo para ver seu marido. Ela diz que já estão casados há alguns dias, mas ela não teve a oportunidade de vê-lo. O Duque ficou surpreso, mas olhou sorrateiramente para seu cavaleiro, com olhos que diziam: "Faça alguma coisa." O cavaleiro disse que essas eram ordens do Duque, e eles não poderiam levá-la até ele. O reverendo até disse que assumiria a responsabilidade. Mas a duquesa falou que não iria embora. Ela, a duquesa, estava ali para ver seu marido, e o comandante não poderia negar seu pedido. Não há mulher no mundo que confie em um marido que não se atreve a mostrar seu rosto. O senhor não concorda? Corte rápido. Ele lança um olhar ameaçador para o reverendo, como quem diz: "Diga a ela que são ordens do Duque." O cavaleiro se adiante e prossegue: "Minha dama, se você puder,
Por favor, retorne ao castelo. O Duque irá encontrá-la lá em breve. Lily aceita o apelo do Sr. Tallin e concorda em voltar. Ela suspira e comenta vagamente que não achou que obteria uma resposta dele de qualquer forma. Ela fala decepcionada para avisarem a ele para não se preocupar. Ela não tentará ver seu rosto. O cavaleiro tenta acompanhá-la, mas ela recusa. Isso pega o Duque desprevenido. Essa não é a primeira vez que ele vê essa expressão em seu rosto. Sozinha. Lily pensa que talvez o Duque esteja chateado com ela, já que ela desafiou sua ordem. Mas ela não consegue continuar assim. Por que ele não a permite ver seu rosto? Talvez ele a despreze, mas ela já estava acostumada com aquilo, em seu primeiro casamento, e no segundo também. No final, ela sempre esteve sozinha, e dessa vez também não seria diferente. Lily! Uma voz ecoa forte. Me perdoe. Essa é a voz do Duque. Você está atrasado. A prota diz. Já é muito tarde. Uma pontada no coração do Duque começa a incomodar. Culpa? Angústia? Ele a havia seguido o mais rápido que podia, mas ficou distante o tempo todo para não a assustar. Ele a abraça por trás. Ele fala que não poderia deixá-la sair assim, cobrindo seus olhos. Lily pergunta se ele vai esconder seu rosto novamente. Então o homem responde que, quando ele ganhar sua confiança, só então ele mostrará seu rosto. Então ele pergunta se o que ele está dizendo é que não confia nela. O Duque responde que vai ficar com ela a noite toda se assim desejar, contanto que isso a acalma mais e a puxa para um caloroso abraço. Lily, rendida à doçura dele, responde: Você é um grande mistério, não é? Vossa Graça! Ele beija delicadamente sua testa e responde: Vlad, me chame de Vlad. Vamos esquecer nossos títulos, afinal, você chamou Tallin pelo nome dele. Ela responde que ele não deveria se preocupar tanto com como ela chama o nome dos outros, afinal, ele quem a tem deixado sozinha. Ela só o encontra à noite e é sempre no quarto. Ele pede que ela feche os olhos. Em seguida, ele a segura em seus braços. Ela comenta que deve estar pesado com toda aquela roupa. Ele diz que ela pesa tanto quanto uma bola de lã. Depois, ele para em uma sala e diz que aquele é seu escritório, o que significa que ninguém além deles pode entrar ali. Ele a encosta contra uma mesa e pergunta por que ela confiou tanto no Ivan a ponto de desobedecer suas ordens. Lily fala que ele não fez nada e que foi ideia sua. O Duque passa sua mão suavemente pelo seu rosto e pergunta por que ela está o defendendo. A prota diz que não está. Ele a deita na mesa rapidamente e fala: Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Eu sei que ele sugeriu que você fosse à área de treinamento para me encontrar. Eu ouvi tudo o que ele disse no campo de treinamento. Ele a pressiona mais sobre a mesa. Aquele homem, como é possível que ele saiba? Ele estava lá? O calor de sua pele, a sua respiração em seu rosto, seu hálito fresco, é tão confuso e familiar ao mesmo tempo. Ela abre os olhos. Comandante? Ele pergunta quem ela está procurando. Seu marido está à sua frente. Sua querida esposa não consegue vê-lo? Ela acorda sobressaltada. Foi um sonho? Lily está tranquila na sala de jantar. Ele pergunta a Buttercup se precisa mesmo comer tudo aquilo. A empregada responde que são ordens do Duque. Ele também enviou seu chá preferido de sua terra natal, para ela se sentir mais relaxada. Ela encara o chá um pouco e lembra que esse chá era trazido constantemente por sua babá. Ela tinha que tomá-lo por ordens de seu pai. Era muito difícil de engolir, e de repente ela se tornou mais e mais fraca. Lily diz a Buttercup que terá que recusar o chá. Repentinamente, o cavaleiro Tallin aparece ao seu lado. Ele diz que ela não devia se preocupar, o próprio Duque escolheu o chá a dedo e também fez o seu degustador pessoal checar todos eles. Não há nenhum tipo de substância maléfica. Lily fica surpresa. Ele parece se importar muito com ela, mesmo ela não tendo feito nada por ele. E ainda teve aquele sonho ridículo com o outro. Eles não entenderam a reação dela, mas o cavaleiro fala que veio avisar que sua família tinha chegado pela manhã. Lily pergunta se seus irmãos chegaram. Ela não espera que eles viriam tão cedo. Talvez as coisas tenham ficado difíceis para eles. Ela pergunta o que Vlad costuma fazer quando recebe visitas inesperadas. Tallin responde que ele não trata muito bem os visitantes em geral. Se sua graça não permitiu então isso, é um não, senhor Tallin, responde um homem com uma longa barba. Tallin insiste que a duquesa precisa ver sua família pessoalmente. O homem pensa: que duquesa?
Ela é só uma camponesa que conseguiu se casar com um nobre. Talvez ela esteja tentando trazer sua família inteira para dentro do castelo, para se escorar no duque. Ele responde que não há exceções. Não importa se ela é uma dama de verdade ou uma camponesa. A duquesa está na carruagem, então abra a porta. Esse bastardo estava sendo misantropo com sua senhora a quem jurou lealdade. Ou já havia se esquecido? Grita Talim para o barbudo. O homem grosso responde que ele chegou 3 meses mais cedo do que o esperado. Isso pode acabar sendo muito problemático para eles. Lily desce da carruagem e todos ficam admirados com sua beleza. Ela se dirige ao barbudo dizendo: "É um prazer conhecê-lo, Conde Valks." Ele se curva e diz: "Senhora de Arcádia, a honra é toda minha." Nem parece que estava pouco se importando com o status dela até agora, né, galera? Eu, Conde Valks, Lorde de Cádiz, estou a OS seus serviços. O pensamento peçonhento dele dizia que isso não mudava o fato da visita inesperada da família dela. Ainda precisava ficar em guarda, mesmo se ela o odiar por isso. Lily responde: "Conde Valks, vejo que se importa verdadeiramente com a segurança de seu mestre e de Cádiz." Ele pensava que ela ia começar a berrar, mas ela é mais digna do que o esperado. "Peço perdão se minha visita incomodou os cavaleiros." Ele prosseguiu: "Mas na verdade eu estou aqui para mandar minha família de volta." O homem fica sobressaltado, mas ela continua: "Embora destratar a duquesa na frente dos homens de seu mestre não seja uma forma sábia de provar lealdade." O conde tosse e diz: "Já que veio mandá-los embora, lamento por ser desrespeitoso, senhora." Ele manda que abram os portões. Um lindo rapaz aparece. Ele chama seu nome Dandelion, chama a prota. Ele a agarra e diz que sentiu muito sua falta. Ela pergunta se ele e Loki estão bem, ao que seu irmão responde que ele anda bem ocupado. Então ele veio com o Tristan. Duquesa de Winter. "É um prazer conhecê-la." Fala o homem enquanto toma sua mão e a beija. "Há quanto tempo você está linda! Seu marido deve tratá-la bem." Lily diz que não faz muito tempo que chegou mais, sim, vem sendo bem tratada. Seu irmão pergunta se ela tem certeza. Ele está feliz em ouvir isso, mas... Ele viu uma cabeça pendurada em uma estaca pelo caminho. E aquele cavaleiro? Ele sentia que ele cortaria sua cabeça em instantes se ele fizesse algo. "Dany, você não pode falar coisa assim." Ela o repreende. Tristan pergunta por que eles não continuam essa conversa lá dentro. Lily diz que ficou muito feliz que eles vieram de tão longe para a ver, mas... Ela retira sua mão de seu ombro. Ela não pode deixá-los entrar no castelo. Ela pede para virem novamente quando receberem a permissão do duque. Sem ela, não é possível entrar. E no momento ele está em uma expedição, então ela não será possível. Tristan pergunta se a senhora do castelo não tem poder de os convidar. Ele se pergunta que tipo de homem é o duque. Alguém se aproxima silenciosamente. "Por que está aqui sozinho?" perguntou o ancião. "Onde estão seus homens? Estão caçando monstros na floresta. Agora que a guerra acabou, a disciplina militar anda decaindo. Meu braço direito foi confraternizar com minha esposa descaradamente." O idoso gargalha e fala: "Você vem dominando os campos de batalha há 10 anos. Mas o sorriso de sua esposa para seu subordinado é o que vem lhe tirando a paz." O duque pergunta: "E se for verdade, tem algum problema nisso?" O ancião responde que não, mas ele não achou que viveria para ver aquele dia, mas também essa seja sua compensação por viver demais e tornar a sorrir. O duque se levanta e fala: "Vejo que está em boas condições, então não há motivos para continuar ali." Quando o duque começa a se distanciar, o homem fala: "Livros em braille são maravilhosos. As crianças aqui andam progredindo por sua causa, vossa graça." Isso quer dizer que a princesa ainda está viva. Nesse momento a porta é aberta abruptamente. "O que o traz aqui?" pergunta o duque. O homem fala em linguagem de sinais que tem alguém pedindo permissão para entrar no castelo. O duque pergunta se seria a família imperial. Ele diz que como a cabeça da princesa ainda está no corpo, eles devem dar um fora se não quiserem outra guerra. O cavaleiro aparece em sua frente novamente e diz que não é a família imperial, e sim
A família de Islis. O irmão da duquesa fez uma visita inesperada. O que ele deseja fazer? Ele pede para fazerem o que sua esposa quiser. No jardim, Tristan pergunta se seu marido a trata bem. Lily responde que sim. Só de não a agredir, ela já é muito grata. Embora haja muitas coisas com as quais não está familiarizada, Tristan diz que a entende. Lily o para. Ela pergunta o que houve, pois parece que há algo pesado em sua mente. Ele sorri para ela e diz que não é nada. Afinal, ele se preocupou à toa. Ele diz que as flores o lembram o dia em que ela chorou quando eles eram jovens. Os dois estavam sozinhos no quarto. A garota soluçava descontroladamente. Eu não quero me casar, Tristan. Ela falava entre soluços e lágrimas. Eu não consigo suportar ficar longe de meus irmãos. O rapaz pega suas mãos e coloca uma flor. Ele diz: um dia, quando eu ficar rico, eu vou propor a você com flores muito mais bonitas que estas. Não é melhor casar com um amigo do que com um homem cujo rosto você nunca viu? Ela sorri um pouco e diz: quem disse que quer casar com você? E os dois jovens sorriem inocentemente. Lily sorri e diz que não acredita que ele ainda se lembra disso. Tristan sorri e fala: acho que agora meu rosto é mais bonitinho, não acha? Lily diz que uma coisa não mudou. Ele ainda tem a habilidade de fazê-la rir. Ele se aproxima abruptamente e pergunta: o que acha, Lily? Eu sou mais bonito que seu marido? Lily diz que sobre isso ele é um tanto comum, mas a aparência dele não importa. Mentira! Tristan diz que ele deveria ser mais específico. Ele pergunta se ela já viu o rosto de seu marido. Lily está sozinha no quarto. Ela não sabe se o que vai fazer é certo. Ela lembra de ontem. Tristan disse para ela desobedecer seu marido. Se o Duque soubesse que ela não se importa com a aparência dele, ela poderia resolver algum mal-entendido que ainda há entre os dois. Eu não teria mais a necessidade de cobrir os olhos. Hoje ela iria dar só uma olhadinha. Enquanto ele dorme, ela não podia ser pega. Ela só tinha que fazer como sempre fez. Ele chegará a qualquer momento. Uma voz ressoa pelo quarto. Minha esposa é uma criatura linda, não é? Vossa Graça? Lily perguntou docemente. Desculpa, mas não consigo amarrar isso em mim sozinha. Então ele se aproxima e fala: eu não disse para você me chamar pelo meu nome? Isso é meu coração? Por que estou tão nervosa? 작은 숨결로 단 사람 겁없이 나를 불러준 사람 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 캄캄한 영원 그 오랜 기다림 속 Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Curta, comente e compartilhe para sabermos que estão gostando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Bayer